Querido, abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Nós vamos usar como base nessa noite os versículos 11 ao 14. Amém? Mas nós vamos navegar nos demais capítulos aí para frente, 14, 15 e 16, ao longo desta noite. Romanos, capítulo 13, verso 11. Romanos, capítulo 13, verso 11. Obrigadão, Tiago. Amém. Diz assim, todos encontraram? Glória a Deus. Quem está em casa, na live, acompanhe conosco a leitura. Diz assim: e digo isto, a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante do teu altar e da tua presença, Deus, e queremos te pedir que o Senhor, de maneira poderosa, assim como pela manhã, Deus, nessa noite, derrame a tua unção, teu poder e a tua glória sobre as nossas vidas, Deus. Ministra sobre os nossos corações. Fale poderosamente, Deus. Eu me curvo, eu me prostro ante aos teus pés, para que a tua glória se manifeste neste lugar. Fica conosco, é o que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, no domingo passado, tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite, nós aprendemos que, embora o apóstolo Paulo tenha aproveitado da ocasião da sua carta aos Romanos, para tratar de assuntos como doutrina da salvação, doutrina do pecado, sobre a divisão que havia entre judeus e gentios no seio da igreja de Roma, e até mesmo o seu notório interesse de ir ter pessoalmente com os cristãos de Roma, nós vimos também que, além destes assuntos pautados por Paulo em sua epístola, ele também trata de deveres práticos que todo cristão deve ter aliado à sua conduta. Nós aprendemos naquela ocasião que a doutrina e o dever andam juntos. Quem estava aqui no domingo passado, tanto pela manhã quanto pela noite? Agora a gente tem que tomar esse cuidado, né? Você vai se lembrar disso, que a gente aprendeu a partir do capítulo 12 e parte do capítulo 13, que dever e doutrina andam juntos, ou seja, as nossas convicções cristãs ajudam também a determinar o nosso comportamento cristão, tanto na igreja quanto na vida social. Outra coisa que nós aprendemos também com o apóstolo é que não basta apenas compreender os ensinamentos, é preciso colocá-lo em prática. Não basta estar aqui apenas ouvindo, não basta frequentar uma escola bíblica e beber e aprender da palavra, querido. Você precisa colocar em prática aquilo que você aprendeu. Você precisa colocar em prática aquilo que você conheceu e conhece do Evangelho.
Sendo assim, querido, nós aprendemos nos capítulos 12 e 13 da semana passada, na pregação que nós chamamos da doutrina para a prática, e aí eu coloquei até parte 1, porque vamos dar continuidade nela nessa noite. Nós aprendemos que se quisermos ter um bom relacionamento com Deus, antes de qualquer coisa devemos entender que esse relacionamento, primeiro, depende de uma entrega total do nosso corpo, mente e desejos, ou seja, uma vida de santificação a Deus, que é o nosso culto racional, que está no capítulo 12, versículo 1 e 2 de Romanos. Nós aprendemos também que o bom relacionamento com Deus depende de uma boa compreensão da funcionalidade do corpo, ou seja, fazemos parte de um corpo com muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Se eu quero ter um bom relacionamento com Deus, eu preciso ter um bom relacionamento com o corpo. Eu preciso entender como o corpo de Cristo, a igreja, funciona. São vários membros, mas todos têm uma determinada função. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer. Amém? Nós aprendemos também na ocasião do domingo passado, que o relacionamento com Deus é pautado no amor, que o amor é a base de tudo, e esse amor ele não pode ser fingido, hipócrita. Esse amor ele tem que ser fraterno, é um amor altruísta, é um amor que se doa, amém? Esse amor não pode ser vingativo, ou seja, eu não posso pagar o mal com o mal, mas eu devo pagar o mal com o bem, orando pelos meus inimigos. Repita comigo: orando pelos meus inimigos, abençoando aqueles que me perseguem, porque o amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. Que bom que eu vi força na fala de vocês. Amém? Nós aprendemos isso. O amor tem que ser fraterno e ele não pode ser vingativo. Nós vimos também que o relacionamento com Deus não nos isenta dos nossos deveres cívicos. Nós devemos respeitar as autoridades e honrar os nossos compromissos. Quer seja pai e mãe, quer seja governos, quer sejam professores, todos devem ser respeitados, porque toda autoridade foi constituída e instituída por Deus. Mas a grande questão é, será que esses ensinamentos práticos param por aqui? Apenas nos capítulos 12 e 13 de Romanos? Será que Paulo os limitou apenas a esses 2 capítulos, quando o assunto são dicas para se ter um bom relacionamento com Deus? Quando analisamos o teor dos capítulos finais, e é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite, nós vemos que não. Paulo ainda se utiliza desses 3 últimos capítulos para ministrar mais algumas grandes verdades aos corações dos romanos e também aos nossos corações. E a primeira verdade dessa segunda parte da nossa pregação, que nós aprendemos nos capítulos finais de Romanos é: vivam como se Cristo fosse voltar a qualquer momento. Essa é a primeira verdade que Paulo quer ministrar. Vivam como se Cristo fosse voltar a qualquer momento. Vivam como se Cristo fosse voltar agora. Aqueles que estiveram aqui no domingo passado devem estar estranhando: pastor, mas você terminou a mensagem de domingo passado dessa forma. Querido, eu quis partir propositalmente desse ponto que paramos no domingo passado, por entender que, se Paulo considerava esse tema pertinente e importante para os cristãos daquela época, que dirá para nós agora? Que dirá para nós agora? Pertencemos a uma geração que, diferente da geração de cristãos passados, vivem e se portam como se Cristo não fosse voltar. Como se fosse um conto de fadas. Como se fosse um enredo histórico que foi narrado para você acerca de um Salvador que veio, que nasceu, padeceu, morreu, ressuscitou, e ele falou lá nas Escrituras que ele vai voltar.
Mas eu de fato olho para dentro e parece que essa geração parece que não crê assim. Não, narraram para mim, mas eu não creio assim. Pastor, eu acredito, eu falo que acredito, mas você vive aquilo que você acredita? Você está entendendo? Essa palavra, querido, ela é muito pertinente para nós. É interessante, os cristãos do passado, da igreja primitiva, viviam como se Cristo fosse voltar naquele momento. E sabe o que eu acho mais curioso? É que Cristo tinha acabado de ser assunto aos céus. Eles tinham acabado de ouvir dos anjos dizendo: varões galileus, por que olhais para o alto? Por que contemplai aquele que sobe? Esse mesmo que subiu, ele vai voltar. Eles tinham acabado de ouvir isso, era recente, mas a pregação ele ressuscitou e vai voltar. Permaneçam firmes. Permaneçam na presença do Senhor. E nós olhamos para essa geração e percebemos que os cristãos atuais se portam como se isso não fosse acontecer. Eu disse aqui na semana passada, querido, se esse tempo turbulento que estamos vivendo não mexeu com você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu não estou dizendo propriamente do vírus, não. Coisas estranhas atreladas ao vírus andam acontecendo. Você viu os últimos noticiários? Um sujeito entra com uma katana numa creche em Santa Catarina e mata crianças e professores. E sabe o que ele tinha contra aquelas pessoas? Nada. Um pouco antes, não se falou muito, um sujeito entra no metrô, se não me engano, em São Paulo, e dá uma marretada numa aposentada. Perguntaram para ele: o que ela fez com você? Nada, nem conhecia. Os homens dos nossos tempos são maus. Sabe o que eu acho interessante? Coloca-se tudo na conta de um surto psicótico. Não, eu tive um surto. Eu tomo uns remédios, eu acho que eu não tomei esse. Fui lá e dei uma marretada. Você entendeu? Estamos vivendo os fins dos tempos. E para essa geração que ignora os fatos, Paulo tem alguns conselhos dentro dessa primeira verdade. E o primeiro conselho que Paulo dá é: acordem. É tempo de vos despertardes do sono. Amém? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, ou para a irmã que está do teu lado, diga para ela: acorda. Acorda. Amém? Não, mas não é esse acorda aí não, irmão. Quem que tem filho? Não, só mais 5 minutinhos, mãe. Quem já ouviu isso dos filhos aqui? Só mais 5 minutinhos. Aí o que a mãe faz? O que a mãe faz? Acorda! É esse acorda que eu quero que você dê no seu irmão aí. Põe a mão aí nele aí. Amém? Glória a Deus. Se você é próximo, tem intimidade, põe a mão nele. Se for visitante, não deixa aí quietinho aí, não assusta não. Mas, amém? Pega aí na mão desse irmão e fala para ele: acorda. Sacode aí. Acorda. Acorda, querido. Já é tempo de vos despertardes do sono. Olha o que Paulo diz: pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando no início cremos. A nossa salvação está mais próxima agora. E de fato é verdade. Quanto mais caminhamos na salvação, quanto mais nos amadurecemos, quanto mais crescemos, mais próximos estamos daquele que vai voltar, mais próximos estamos de sermos arrebatados como noiva, mais próximos estamos de sermos contemplados com as bodas do Cordeiro na eternidade. Acorda! Jesus está voltando. Jesus está voltando. Pare de viver como nos tempos de Noé, onde as pessoas casavam e se davam em casamento. Pastor, eu nunca entendi esse trecho. Será que não pode? Não, querido, não é isso. O problema é que eles viviam como se não fosse haver juízo. Faziam as coisas ao seu bel prazer, agiam segundo a sua própria consciência. Eram maus e já haviam há muito tempo entristecido o coração de Deus, ao ponto de Deus dizer: eu me arrependi de ter criado o homem.
eu me entristeci de ter criado o homem. E Jesus, quando fala dos fins dos tempos, ele fala que a geração do final dos tempos, próximo à sua volta, seria como dos tempos de Noé. Pare de se portar como essa geração. Mimimi, carente. Ai, pastor, eu não vou na igreja porque eu não consigo ficar sozinho. O dia que eu arrumar um namorado, uma namorada, eu firmo. Toma vergonha na sua cara. E desde quando sua salvação depende de companhia, de companheiro? Posso ouvir um amém? Você está entendendo? Amém? Uma geração carente, mimimi. Querido, se porte como as virgens sábias que mantiveram a sua lâmpada acesa até que o noivo chegasse. Mantenha o seu azeite em dia. Não deixe ele acabar. Renove. A cada manhã, renove o azeite. A cada manhã, renove a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Segunda coisa que Paulo fala dentro desse primeiro conselho: purifique-se. Olhe para quem está do teu lado, diga para ele: purifique-se. Fala para ele: você precisa se purificar. Fala para ele: nós precisamos nos purificar. Purifique-se. Tome um banho espiritual. A Dani, quando esteve falando de relacionamento com Deus aqui, acho que na segunda live, foi? Segunda live, ela fez uma alegoria bacana, uma comparação bacana do banho diário com a purificação diária. E aí eu me lembro de alguns trechos em que ela dizia assim: se eu tenho o hábito de tomar banho todos os dias, então eu preciso também me purificar todos os dias. Você está entendendo? Sabe? Purifique-se, querido. Purifique-se. Enxague essa boca suja com enxaguante bucal espiritual. Pastor, o que é isso? Essa boca carrega piadas indecentes, palavrões. Qualquer coisa surtou é a ponte que partiu. Vai para a casa do Carvalho. Você achou que eu ia falar? Você está entendendo? Para com isso. Lava essa boca, crente. Aleluia. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Purifique-se. Purifique-se. Sabe? E como é que eu faço isso? Andando com dignidade, cabeça erguida, sem dever nada a ninguém, muito menos ao capeta. Tem crente que deve tanto no mundo espiritual. Agora eu estou falando de dívida no mundo espiritual, gente, fique tranquilo. Tem gente que deve tanto no mundo espiritual que tem medo até de orar. E dobra o joelho já meio desconfiado. Senhor, estou entrando na tua presença. Eu vou falar contigo agora. Você entendeu? Medo de levar uma acusação do capeta. Medo do diabo chegar no ouvido e falar assim: o que você está fazendo aí, ô sem vergonha? Quem é você para orar? Você entendeu? Olha o que a palavra diz: ande diligentemente, como em plena luz do dia, cabeça erguida. Uma vida purificada, não em orgias e bebedices. E na ocasião em que Paulo se refere, faz essa referência a orgias e bebedices, ele se referia aos rituais festivos dedicados aos deuses Dionísio e Baco, que eram sempre regados a muito vinho e prostituição. Por isso que ele agrega isso aqui: afastem-se da orgia e da bebedice. Pastor, traga para o nosso contexto. Querido, trazendo para o nosso contexto, refere-se a uma vida desgovernada, desorientada, uma anarquia, uma bagunça. Tem crente que a vida dele é uma bagunça, é uma desorganização espiritual. Ele não tem hábitos, ele não tem rotinas espirituais. Ele confunde o santo, o sagrado com o secular. Ele mistura as coisas. Um dia ele é crente demais, outro dia ele é crente de menos.
Um dia a rede social dele está lotada de hinos gospels. No outro dia é só bagaceira do mundo. Você está entendendo? Amém? Eu estou vigiando os status. Eu estou vendo a hora que vai ter crente que vai querer dançar conto de fada. Eu estou vendo a hora. Eu fico lá de olho. Um conto de fada. Pegou aí, Tiagão? Eu estou vendo a hora. Crente. Ai, ai, ai. Eu estou olhando. Daqui a pouco eu chamo no privado. Faz o conto de fada, mas fala em língua, irmã. Você entendeu? Amém? Para com isso, meu irmão. Essa mistura satânica. Ou você é, ou você não é. Ou você serve, ou você não serve. Que bom que eu ouvi um aleluia. Que bom que eu ouvi um glória a Deus. Você está entendendo? Como é que eu me purifico? Fugindo da impudicícia e da dissolução. Pastor, essa parte do versículo eu pulei, que eu nem sei o que é impudicícia. Eu te dou o significado. Imoralidade sexual. Isso que é impudicícia. Depravação. Em todos os contextos, físicos e digitais. Físicos e digitais. Pastor, não entendi o físico. Imoralidade sexual, prostituição. Sabe o que é prostituição? Aquilo que é pago. Eu preciso detalhar? Não, pastor, não entendi. Na cadatia, luz vermelha, virando o retorno. Agora você entendeu? É me afastando disso. É me afastando dessas coisas. Capita aqui comigo, fica aqui comigo. Amém? Imoralidade sexual também se contextualiza nas mídias digitais. Como é que está seu celular, crente? Como é que está seu celular? Como é que está suas redes sociais? Hein? Você é daqueles que dá zoom no Instagram? Vai passando. Oi? Oi? Ira. Você está entendendo? Tem uns grupos, querido, que não dá para fazer parte deles, não. Tem uns grupos que te joga. Uma hora você está lá no banco resolvendo um trem e o grupo abriu. Ai, Jesus, fecha. Você entendeu? Sai fora. Sai fora. Amém? Começa a dar uma repaginada nas suas redes sociais. Começa a dar uma santificada nas suas redes sociais, nas páginas que você visita. Outra coisa que Paulo diz dentro desse contexto, do versículo 11 ao 14. Evitem os ciúmes e contendas. Evitem os ciúmes e contendas. O que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13? Que o amor não arde em ciúmes. Um bando de crente com uma ciumeira ordinária. Tem marido que, se pudesse, colocava um chip, um GPS na mulher. Sabe? Tem marido que parece que ele é onisciente. A mulher entrou numa padaria diferente para comprar um pão. Nessa padaria aí você nunca foi. Ele mandando no zap. Que isso, gente? Onde que está? Ele deve ter escondido atrás do balcão. Meu marido está aí atrás do balcão. Você entendeu? Uma ciumeira braba, uns trem esquisitos, uns troços que não é de Deus. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa. Para que esse papinho de... Pastor, não é ciúme, é zelo. Deixa eu dizer para você, não é ciúme, é doença.
doença. Ou você confia, ou você confia. Não tem meio termo. Ou você confia, pastor, mas eu não confio. Casou por quê? Ou você confia, ou você confia. Você está entendendo? Os pretensos aí a casar. Casamento é pautado na confiança. Relacionamento com Deus é pautado no amor. Casamento é pautado na confiança. Amém? Confia. Confia. Outra coisa que Paulo vai dizer dentro dessa primeira verdade: cresçam. Cresçam. Olha para o irmão que está do teu lado. Cresce. Pelo amor de Deus. Cresce. Sabe? Paulo vai dizer que nós não podemos ser neófitos. Sabe o que é uma pessoa neófita? Menino na fé. Tem gente que é um eterno bebê na fé. Um eterno crianção na fé. Está na hora de crescer, só. Cresce. Amadurece. Para de dar trabalho para a esposa. Para de dar trabalho para o marido. Cresce. Para de dar trabalho para o pastor, pelo amor de Deus. Para. Está doido. Não. Cresce. E sabe o que é crescer? Ou como eu cresço? Revestindo-me de Cristo. Crescimento nada mais é do que revestir-se de Cristo. Ou seja, eu tenho que me assemelhar a Ele, eu tenho que parecer com Ele, eu tenho que ter os hábitos deles, eu tenho que ter o costume de Cristo. Tiago está aqui e fez discipulado durante 1 ano. As dicas que eu dou no discipulado, eu acho que até crente caduco, que nunca fez discipulado, devia entrar no discipulado. Sabe, uma dica que eu dou para ele: pastor, como é que eu sei se pode ou não pode? Pergunte se Cristo estaria lá. Como é que eu sei se eu devo frequentar ou não um lugar? Pergunte-se. Você consegue ver Cristo num boteco? Quem aqui consegue? Oi, desce uma aí, umas rodadas aqui com os amigos. Você consegue ver? Não. Pergunte-se. Eu devo ir? Cristo estaria lá se ele estivesse aqui? Não. Então eu não vou. Simples assim. Fica na dúvida, eu devo ou não devo perdoar? Pergunte-se. Cristo perdoaria? Você está entendendo? É simples. Coloque Cristo na situação e você vai perceber que a resposta vai vir automaticamente. Está entendendo? Revista-se de Cristo, pareça cada vez mais com Ele. Paulo vai dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? A palavra de Deus diz que nós devemos ter o bom perfume. Nós cantamos isso aqui. Seu bom perfume. Nós temos que ter o bom perfume. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Que tipo de cheiro você anda tendo, meu irmão? Cheiro de Cristo ou cheiro do pecado? Da mentira? Da desonestidade? Que tipo de perfume espiritual você tem usado? Pense nisso. Segunda verdade: cuide dos debilitados. Cuide daqueles que estão fracos. E edifiquem uns aos outros. Quando você estuda a carta de Paulo aos Romanos, você aprende que havia uma clara divisão no corpo entre judeus e gentios. E o problema é que o judeu se achava mais forte. O cara da mesa subindo numa velocidade. E aí, querido, eles queriam colocar
uma canga, um peso, um jugo, que nem mesmo seus pais suportaram no ombro dos gentios. Aí sabe o que acontecia, Samra? Muitos gentios tentavam se portar como judeus, não conheciam e caíam na caminhada. Não cuidavam dos mais fracos. Muito pelo contrário, queriam colocar um jugo, o jugo do legalismo, o jugo do julgamento. Você está entendendo? Para estes, Paulo vai dizer no versículo 1 do capítulo 14, acolham os debilitados, não espanta não, Pastor, o que eu preciso entender com isso? Quantas vezes a gente se porta assim com o novo convertido? A gente quer colocar uma canga que nem você suportou, quando colocaram em você. A gente quer colocar um legalismo que nem você mesmo suportou, quando colocaram em você. Mas aí quando um converte, parece que vem aquela baba da vingança. É agora. Tiagão batizando. Sabe, aí vem com uma lista. Não come isso, não manuseie aquilo, não toque naquilo outro, não faça isso, não faça aquilo outro. Você entendeu? Vem com uma lista, um decálogo, quer colocar um peso. Não, Paulo vai dizer muito pelo contrário. Acolham os mais fracos, acolham aqueles que estão chegando, acolham aqueles que desviaram, que fracassaram na fé, mas que estão tentando se reerguer. Acolham! Não, porém, para discutir opiniões, para dizer o que pode, o que não pode, não. Mas acolham com amor. Acolham com amor. Lá no versículo 12 e 13 do capítulo 14, Paulo também vai dizer: não julguemos uns aos outros. Pare de julgar um ao outro. Sabe? É um monte de Sherlock Holmes na ceia do Senhor. Você não olha, sabe, o camarada não olha para o cálice não, ele olha para quem vai beber o cálice. Ah lá, gente, a Campidel vai ser vai ser a mãe. Tiago, ela vai ter coragem? Pare de julgar. Você entendeu? Amém? Ih, fulano está sentado aí. A irmã passou com a bandeja da ceia, está sentado. Vai pegar o pão, vai pegar o pão, vai pegar. Partiu, bateu. Pegou não. Graças a Deus, tem consciência. Pare de julgar um ao outro. Porque o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 12: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A salvação é individual. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Outra coisa que Paulo diz dentro dessa segunda verdade: compreendam as dimensões do reino de Deus. Compreendam as dimensões do reino de Deus. Pare de ser um cristão reducionista, que reduz o evangelho a comida e bebida, que pode, o que não pode. Para! O reino de Deus é mais do que isso. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. A fé que tu tens conservas para ti e Deus, não para fazer juízo dos mais debilitados. Pastor, não entendi. Em outras palavras, fica na sua. Fica na sua. Se fulano fez ou deixou de fazer, não é da sua conta. É da conta de Deus. Amém, pastor, a casa está cheia de visita, querido. Tem disso comigo? Não. O que o Espírito Santo coloca no meu coração para ser dito, eu falo. Estamos vivendo o tempo de um evangelho que precisa colocar a doutrina em prática. É um evangelho que absorve muito, mas vive pouco daquilo que se absorve. Amém? Terceira verdade: o evangelho é para todos. Capítulo 15 de Romanos. O evangelho é para todos. Querido, nós precisamos compreender que somos tão devedores daqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus, assim como Paulo era devedor tanto de judeus quanto de gentios.
Paulo se sentia devedor daqueles que ainda não tinham sido alcançados pela graça do reino. Sinta-se devedor daqueles que ainda não foram alcançados pelo amor de Cristo. Pastor, não entendi. Você tem que olhar para o ímpio e tem que se incomodar. O cara da areia lá ainda não converteu. Você tem que se incomodar com isso, porque o evangelho é para todos. O evangelho é para todos. Amém? A proposta do evangelho nunca foi uma proposta egocêntrica, muito pelo contrário, nós é que tornamos o evangelho egocêntrico. É por isso que Paulo vai dizer: acolham uns aos outros, abram as portas. Você está entendendo? Acolha o debilitado, acolha o mais fraco, vá de encontro ao perdido. Essa é a proposta do reino. Você precisa entender de vez que a salvação não é para um grupo seleto de salvos. Durante um tempo a igreja, você notou isso? A igreja do Senhor se limitou a um grupo seleto. Há um crescimento que a gente estuda no seminário, que se chama, se não me engano, crescimento geográfico, é aquele crescimento natural. Sabe, os membros da igreja vão casando, vão tendo filhos, e os futuros membros da igreja são os próprios filhos daqueles que estão. É bom, glória a Deus, mas não é a proposta do evangelho. Ela não se limita apenas a núcleos familiares, não. A proposta do evangelho é para todos. Quer judeu, quer grego, quer bárbaro, quer romano, quer seja quem for, o evangelho é para todos. Outra coisa que eu preciso entender, é para a glória de Deus que fomos salvos, e não para a nossa própria glória. É para a glória de Deus, é para glorificar o nome dele que nós somos salvos. Amém? Eu fico maravilhado. Tem pessoas que se fecham na sua própria salvação, tem tudo para ser uma potência, tem tudo para ser uma bênção, mas se fechou na sua própria salvação. Egocentrismo, egoísmo, sabe? Fica inconscientemente enaltecendo a glória da sua própria salvação. Glória a Deus, sou salvo. Ai, fechei, agora é só Jesus voltar. Você está entendendo? Não, querido. O evangelho é para todos. Olha o que Paulo diz no versículo 7 do capítulo 15. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Um dia você foi alcançado pela graça. Um dia você foi acolhido por Cristo. Então permita que por meio da sua vida as pessoas também sejam acolhidas por Ele. Querido, a igreja tem que se incomodar. Se é verdade ou não que os números são esses, mas faça um raciocínio lógico aí, e nós caminhamos para o último tópico da mensagem. São mais de 400 mil mortos por Covid, não é isso? Mais de 400 mil, a Dani fez sinal lá atrás. Desses 400 mil, querido, não tenha dúvida, 90% talvez tenha morrido sem conhecer Jesus. $350 mil vidas, 390 mil vidas indo para o inferno. Porque eu me calei. Porque eu não falei. Você teve com o sujeito ontem. Esse troço é tão louco. Você teve com o sujeito ontem, você conversou com ele estava bem. No outro dia foi para o hospital, já estava no oxigênio. No outro dia você já teve notícia dele entubado. No outro dia você já teve notícia dele morrendo. E depois que ele morre, você cai naquela consciência. Meu Deus, eu estive com ele e não falei do amor de Jesus. Isso tem que incomodar a igreja. Isso tem que nos incomodar. Nós temos que ser incomodados com isso. O evangelho não é recluso a 4 paredes de um templo. Não, muito pelo contrário. Ele é aberto para todos. Ele é para o certinho, ele é para o atrapalhado. Ele é para todos. Ele é para o casamento que está tudo chuchu beleza, 1000 maravilhas. Mas ele é também para aquele casamento que está uma desgraça.
principalmente para aquele casamento, para aquela família que está à beira de uma ruína. O Evangelho é para todos, não para um grupo seleto de salvos. Quarta e última verdade: a caminhada cristã não se faz sozinha. Repita comigo isso: a caminhada cristã não se faz sozinha. Mais uma vez, a caminhada cristã não se faz sozinha. Amém? Querido, você não chega a lugar nenhum sozinho. Para eu chegar até aqui, eu tive que ter um amparo de pessoas comigo. Eu tive que ter a influência do meu pai, eu tive a influência direta de um amigo meu que de vez em quando está nas lives, que é o Wellington, que pregou para mim, era uma criança e pregava para mim. O Evangelho não se faz sozinho. Sabe? Tem pessoas que se pudesse colocavam um outdoor espiritual dizendo: não se aproxime. E ainda colocavam uma plaquinha: cão bravo. Tem pessoas que se isolam. Então, deixa aqui, eu sou uma pessoa discreta. Pastor, eu não gosto de dividir meus problemas com ninguém. Para com isso. Esse isolamento espiritual. Você já está vivendo um isolamento social. Basta esse. Imposto por decretos municipais, governamentais. Já basta esse. Amém? Mas pare de se isolar. A caminhada cristã não se faz sozinho. E a prova disso é que no capítulo 15, versículo 30, Paulo, embora apóstolo e líder espiritual, pede a debilitada igreja de Roma, que está dividida entre judeus e gentios, para que lute juntamente com ele em oração. De vez em quando, pede oração para o irmão. Você está entendendo? De vez em quando cutuca aquela irmã de oração: estou passando, estou padecendo, estou passando um momento difícil da minha vida, ore por mim. Sabe? Ore por mim. Não é vergonha nenhuma não. Olha o que Paulo fez: lutem. Ele não diz só para orar, mas lutem comigo em oração. Eu quero chegar em Roma, mas eu vou passar por Jerusalém. Muitos inimigos da minha causa, da causa do Evangelho, vão se levantar contra mim. Orem para que eu consiga chegar até aí. Eu não sei se esses irmãos oraram ou não, mas que Paulo chegou, chegou. Orem. Você está entendendo? Orem uns pelos outros. Preocupe-se com o que o irmão está vivendo, passando. Amém? Outra prova de que Paulo entendia que a caminhada cristã não se fazia sozinho, é que ele recomenda à igreja de Roma que receba bem uma irmã cujo nome era Febe. Sabe por quê? Porque aquela irmã foi as pernas da sua carta. A gente enaltece o fato de Paulo ter escrito tantas cartas, mas ele não fez isso sozinho. Primeiro, Paulo não escreveu nenhuma. Quem escrevia era Lucas e alguns outros irmãos que tinham o poder da escrita. Segundo, depois de escrever, Tiago, essa carta tinha que chegar. Ele precisava contar com alguns irmãos. E olha com quem que ele conta: com uma mulher. O que era, querido, uma raridade para a época. Mas ele confia a Febe. E ele pede, recomenda: recebam ela bem, porque ela foi as pernas dessa carta. Se não fosse ela, nada do que eu escrevi chegaria até vocês. Ou seja, a caminhada cristã não se faz sozinho. As pessoas admiram o ponto em que chegamos, mas nós não chegamos aqui sozinhos. Chegamos porque Deus esteve conosco. Chegamos porque teve um apoio coletivo, mútuo dos irmãos. Amém? Pare de se isolar. Pare de tentar vencer suas batalhas sozinho. Divida a causa. Divida o problema. Desabafa. Está com um problema emocional, de ordem emocional. O coração está fechado. Passou, tem um nó na garganta. Parece que entalou um trem aqui. Desabafa. Põe isso para fora. Você está entendendo? Se você soubesse a libertação que é um desabafo emocional, querido,
Você não guardava muito dos rancores e das emoções nocivas e negativas que existem dentro de você. Se abra. Fala o que está te atormentando. Amém? Glória a Deus. Terceiro, para nós encerrarmos aqui dentro dessa quarta verdade. Ele tem em Romanos uma das mais extensas listas de saudação e gratidão. Você sabia disso? As saudações na carta de Paulo aos Romanos é a mais extensa de todas as suas cartas. Ele faz questão de mencionar todos que foram importantes na sua caminhada. Ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai o meu querido Epêneto. O nome é esquisito, mas que ele tinha alguém com ele, ele tinha. Primícia da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por nós. Saudai Andrônico e Junas, meus parentes e companheiros de prisão. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também o meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Ou seja, Paulo não chegou aonde chegou sozinho, por isso ele fazia questão de saudá-los e agradecê-los. Aleluia, glória a Deus. Onde estão as Priscilas e Áquilas que passaram na sua vida? Aonde estão os Urbanos que passaram na tua vida? Aonde estão os Epênetos? Aonde estão as Marias que passaram na sua vida? Aonde estão os Andrônicos, os Júnias que passaram na sua vida e que foram importantes para a sua caminhada, para que você chegasse até aqui? Reconheça. Reconheça. Se coloque de pé do teu lugar. Amém. Queridos, quando pregamos de forma expositiva, como nós pregamos nos 2 últimos domingos, não apenas queremos expor a palavra de forma mais plena e aprofundada, mas também queremos gerar em vocês o desejo ardente de colocar em prática aquilo que você aprendeu. Coloque em prática aquilo que você aprende aqui. Tantas coisas você aprendeu nessa noite e no domingo passado. A viver uma vida de santificação, a entender suas responsabilidades sociais. Você aprendeu que o amor é a base de tudo, ele não pode ser fingido, ele tem que ser fraterno, ele não pode ser vingativo. Quantas coisas você aprendeu ao longo desses 2 domingos? Você aprendeu hoje a viver como se Cristo fosse voltar a qualquer instante, a qualquer momento. Guarda isso no teu coração. Ajude os mais fracos. Oxalá o Espírito Santo traga à sua memória pessoas que estão afastadas da casa de Deus desde a primeira parada. Ore por eles. Ligue. Irmão, estou sentindo a sua falta. Estou sentindo a sua falta. Seu lugar é na igreja, cultuando conosco. Faça isso. Coloque em prática. Sabe, pare de julgar. Se fulano vai firmar, se não vai. Pare. Muito pelo contrário, estenda a mão. Estenda a mão. Entenda que a caminhada com Cristo não se faz sozinho. Pare de se isolar. Pare de se isolar. Glória a Deus. Os dons são derramados no corpo e para o corpo.
Você vive a plenitude do Evangelho no corpo. Goste ou não, esse irmão tem que fazer parte da sua vida. Goste ou não, esse pastor tem que fazer parte da sua vida. Porque a caminhada cristã não se faz sozinho. Aleluia. Que essa palavra possa ter entrado no teu coração. E que ela encontre lugar, encontre morada. Que de alguma forma ela traga refrigério e reflexão para você. Que tipo de cristão nós temos sido? Será que temos colocado em prática aquilo que recebemos e herdamos do Evangelho? Pense nisso. Pense nisso. Faça assim com as mãos. Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre a vida de cada um de vós. Vão em paz, que Deus abençoe. Reflita nesses sermões expositivos, aplique eles na sua vida, em o nome de Jesus. Aplauda aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, de toda exaltação. Dá um soquinho no irmão que está do teu lado.